Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo. Evangelho do Médico. Capítulo 15 de Lucas. Glória a Deus. Que letra, irmãos, de louvor. Que letra profunda. O louvor diz: me leva para um lugar mais fundo, aonde eu já estive um dia. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15. Tem uma presença de Deus aqui, irmãos, está muito gostosa. Glória a Deus. Tem uma presença gloriosa de Deus aqui. Glória a Deus. Fique ligado, tá bom? Fique ligado no trono da graça. Deus tem coisa grande para nós hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, verso 12. Glória a Deus. Se você perceber que alguém está sem Bíblia, encosta do lado dela e pergunta: você quer uma carona? Eu te dou. Glória! Aleluia! Ede o que é de Caio, que lá tudo que é Suri que me dará monte. Aleluia! Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 e 12, diz o texto: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. E o mais moço deles, verso 12, disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Verso 12, eu quero que a igreja leia todo mundo junto. Amém? Em alto e em bom som, no lindo coral, vamos ler. 1, 2, 3, a igreja. E o mais moço deles disse ao pai: o que é interessante aí, irmãos? Repartiu por eles a fazenda. Mesmo o outro estando em casa, não querendo ir embora também, repartiu pelos 2. Era mais fácil eu fazer uma conta do que tem. Ah, tem 30 mil? Então eu pego 15 mil e dou a parte dele e guardo os outros 15. Não era mais fácil? Se assente aí, igreja. Irmãos, por coincidência, aliás, coincidência não, por cristoincidência, este tema aqui foi o tema da conferência jovem, né? Da primeira conferência jovem. Irmãos, a nossa relação com Deus, embora nós estamos todas as semanas na igreja, preste atenção aqui em mim, não perca o fio da meada não, que você não vai entender o que Deus tem para você nessa noite. Embora nós estamos aqui todas as semanas, todos os meses, embora nós estamos aqui com muita frequência, só que em muitos momentos nós não conseguimos entender algumas verdades na relação do filho com o pai, nessa relação de Deus conosco. Porque, irmãos, parece que é muito difícil algumas pessoas entender isso. Pessoas não têm esse conhecimento, né? Embora tenham o conhecimento, mas não colocam em prática. Eu não consigo entender a mente de algumas pessoas, porque elas não conseguem lidar com Deus como se fosse o seu próprio pai, como se fosse alguém que ela de fato pode confiar. Percebe, irmãos? Vou dar um exemplo muito claro. Quando a gente comete um erro, quando a gente comete um pecado, quando a gente comete alguma falha diante de Deus, o nosso primeiro sentimento que vem a nós, irmãos, é de se esconder de Deus. Vocês lembram de Adão, lá no Éden? O primeiro sentimento que vem a ele não é o sentimento de procurar Deus e reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros.
Não, o primeiro sentimento de Adão, irmãos, lá no Éden, é se esconder de Deus. É a primeira coisa que a gente faz. Embora o salmista no Salmo 139 diz que ninguém, absolutamente ninguém, consegue se esconder de Deus. Ninguém. E mesmo assim a gente comete essas falhas, comete esses erros, comete essas coisas de querer se esconder de Deus quando nós cometemos uma falha. Só que a nossa relação com Deus, irmãos, tem que ser uma relação de pai e filho. Tem que ser uma relação de filho e pai. E esse texto aqui, irmãos, é a melhor maneira de a gente explicar para vocês, embora nós já estamos cansados de ouvir pregações acerca desse texto. Mas esse texto é a melhor maneira de explicar as maiores verdades que existem na relação de um pai e de um filho. Esse texto aqui tem pelo menos, eu sei que tem muito mais, mas eu vou listar aqui pelo menos 6 coisas que um filho não pode esquecer com relação ao seu pai, com relação a Deus. Porque embora, eu volto a repetir, nós estamos aqui com muita frequência, mas nós usamos muito pouco essa relação entre pai e filho, entre filho e pai. Jesus, ele era bem claro nos seus ensinos, e essa daqui é mais um dos seus ensinamentos, que ele resolve usar uma ilustração da vida para poder trazer o nosso conhecimento, o tamanho da grandeza, da misericórdia e da bondade de Deus para com a vida do homem e da mulher. Por isso, irmãos, que o primeiro sentimento quando nós erramos diante de Deus, não pode ser o se esconder de Deus. Isso tem que passar longe de nós. O proverbista diz, Salomão escreve no livro de Provérbios, que aquele que confessa o seu pecado, ele alcança a misericórdia. Olha só, irmão, aquele que confessa o seu erro diante de Deus, ele alcança a benevolência do Senhor. Eu gosto muito da Nova Tradução na linguagem de hoje, e ela traz uma tradução bem explicativa para nós, Provérbios, e diz assim, ó: quem esconde o pecado não terá sucesso na vida. Eu acho lindo, irmãos, num ser humano, quando ele chega e fala assim, pastor, pequei. Pastor, errei. Pastor, cometi um erro. Pastor, escorreguei num tomate. Pastor, cometi algo e o que eu faço agora? Se levanta, se coloca de pé, não peques mais e bola para frente. Isso, irmãos, é a maior virtude de um ser humano, é reconhecer o seu erro, reconhecer que pecou. Quando procura a sua liderança, eu acho isso lindo, irmãos, no ser humano. Quando procura a sua liderança e fala assim, olha, cometi um erro, cometi uma falha, e eu preciso de algum tempo, de alguns dias, alguns meses, para me afastar, para me se recompor diante do Senhor. Isso é lindo no ser humano. A grandeza do ser humano, irmãos, é reconhecer os seus próprios erros. E neste texto aqui tem pelo menos 6 verdades. Abra sua Bíblia. 6 coisas que um filho não pode esquecer com relação ao pai. 6 coisas que uma filha não pode se esconder com relação ao seu pai. Embora na vida, mulheres, preste atenção nisso, nós aprendemos o quê? Que todo problema nós temos que levar para quem? Para nossa mãe. Mas aqui, irmãos, a relação muda. O problema que você, mulher, tiver, você pode levar para o pai, porque ele sempre vai te ouvir. Primeira verdade na relação do pai com o filho está no verso 13. Eu quero que você leia para mim, por favor, verso 13. 1, 2, 3, a igreja. Perceba, irmãos, o que eu acho interessante aqui nesse texto, no verso 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua
fazenda. Irmãos, a gente precisa observar um detalhe aqui. Ele vai sozinho. E o nosso maior erro na vida, irmãos, é andar sozinho. O nosso maior erro na vida, vou dizer de uma forma assim, bem explicativa para você não levar isso ao pé da letra, pelo amor de Deus. O problema não é ir para dentro da caverna. O problema é ir para dentro da caverna sozinho. Porque Elias, irmãos, o maior erro deles não foi ir para dentro da caverna. O maior erro de Elias foi qual? Passando em Berseba, deixou o seu moço e foi para onde? Para o deserto, para a caverna. Então perceba que o maior erro de Elias não foi ter ido. Porque se ele tivesse ido acompanhado de um homem e de uma mulher de Deus, as coisas seriam totalmente diferentes. E o maior erro do filho pródigo foi ter ido sozinho. Ele não arrumou uma companhia para ir junto com ele. E eu estou dizendo, irmãos, de uma companhia que ora mais do que nós, que busca mais do que nós, que jejua mais do que nós. É o nosso maior erro na vida, querer resolver os nossos problemas sozinho, querer ir para dentro da caverna sozinho. Nós não podemos fazer isso em hipótese alguma. Por isso que a minha companhia tem que ser sempre pessoas que estão acima de mim, orando, buscando, jejuando e adorando o Senhor. Por quê? Porque se eu pensar em cair, essa pessoa está do meu lado para me levantar e me colocar de pé. Então eu não posso andar sozinho. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, foi que este homem resolveu viver longe do pai. Ele podia pegar a fazenda dele, os bens dele, e comprar de repente uma casa na rua de cima ou na rua de baixo da casa dele. O texto diz aqui, irmãos, é muito interessante você observar isso. Olha só, ele foi para uma terra longínqua, o mais longe possível do pai, ele foi. Foi o maior erro que ele cometeu. E é o maior erro que eu e você comete, irmãos, é ficar longe do pai. Porque embora nós estamos vivendo uma luta, estamos vivendo uma dificuldade, estamos vivendo dias sombrios na nossa vida, Deus para nós nesta noite está dizendo, em hipótese alguma fique longe de mim. Em hipótese alguma fique distante de mim. Por quê, Pai? Porque quando você tropeçar, quando você cair, eu estou perto de você, pronto, preparado para te colocar de pé e te ajudar. Primeira coisa, não fique longe do Pai. Repita comigo, não fique longe do Pai. Verso 14. Segunda coisa, irmãos, que existe na relação do pai com o filho, está no verso 14. Olha só que interessante. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Verso 14, a parte A, e havendo ele gastado tudo. Você percebe, irmãos, que o pai, embora ele tendo a autoridade da casa, ele não impediu o filho de ir embora. Isso aqui é amor. E confunde as pessoas quando pensa que amor é prender. Por isso que o meu amor pela minha esposa não pode ser daqueles ciúmes doentio. Porque o ciúmes doentio faz o quê? Prende a pessoa, tira a liberdade da pessoa. E o ciúmes que é saudável, que é o do zelo, que é o do cuidado, do amor, do carinho, faz o quê? Dá liberdade para a pessoa. E é essa a nossa relação com Deus, com o Pai. Ele dá liberdade para você fazer as suas escolhas. Ele dá liberdade para você tomar as suas decisões. É por isso que eu acho muito complexo, irmãos, esse negócio de profecia para casamento. Eu acho complexo demais. Porque casamento tem problema, sim ou não, igreja? Sim. Vou perguntar para os varões, casamento tem problema, sim ou não, varões? Sim. Vocês estão com medo de falar? Sim ou não, varões? Sim. Casamento tem problema, irmãos. Quando vier o primeiro problema no casamento, o que a pessoa vai fazer? Vai reclamar com quem? Ó, Senhor, olha o marido que você me deu. Olha o traste que o Senhor me deu.
Por isso que eu acho meio complexo isso. Mas tudo bem, né? A gente precisa aprender a palavra de Deus. E Deus, irmãos, no seu amor soberano, Ele dá o que para nós? Liberdade. Para você fazer as suas escolhas. Para você tomar as suas decisões. Para você fazer aquilo que lhe apraz, de acordo com aquilo que você achar por bem fazer. Só que toda escolha que nós fazemos na vida, irmãos, tem uma consequência. E depois que as consequências vêm, a gente sempre quer procurar um culpado para os nossos fracassos. A gente sempre quer procurar um culpado para aquilo que não deu certo na nossa vida. A gente sempre quer procurar alguém para jogar as nossas culpas. Ah, se não fosse por esse aí, eu estaria melhor hoje. Se não fosse por essa, eu estaria melhor. Se não tivesse feito assim ou assado. Se eu não tivesse ido ou ficado. Se eu não tivesse estudado. Tudo isso, irmão. As pessoas sempre vão procurar um culpado para os seus fracassos. Nunca vai assumir as responsabilidades. O que eu disse aqui no começo? Que o livro de Provérbios fala o quê? Que aquele que reconhece o seu pecado, o seu erro, ele terá sucesso, será abençoado e será próspero na vida, para a glória de Deus. Mas voltando ao texto, Deus nos dá, irmãos, uma liberdade tal para a gente escolher e ter as nossas escolhas. Essa é uma verdade extraordinária que a gente não pode esquecer na relação entre nós e Deus. Ah, eu vou fazer isso. Você que sabe. Ah, eu vou por aqui. Você que sabe. Ah, eu vou pela rua de cima. Você que sabe. Senhor, mas nunca, né, irmãos? Nunca a gente tem o costume de falar assim: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor deseja para a minha vida? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a direção que o Senhor me dá? E este jovem aqui chegou no pai e falou: olha, me dá a minha parte, eu quero ir embora. Irmãos, o texto não diz, e eu tenho certeza que isso aconteceu. O pai nem questionou com o filho. Ah, é? Você quer a sua parte? Então tá bom. Vamos fazer os cálculos aqui. Toma a sua parte. Vá com Deus, Deus te abençoe. Eu tenho certeza, irmãos, que esse pai aqui, ele nem entrou em questionamento com o filho. Até porque isso aqui é uma parábola. É um conto que Jesus colocou para as nossas vidas, para que a gente possa entender o tamanho do amor de Deus. E é assim, irmãos, com Deus. Você acha que Deus vai ficar chorando se você sair da casa dele hoje? Você acha que Deus vai ficar se lamentando lá nos céus porque eu e você vai sair da casa dele? Não é porque Deus tem muitos filhos, negativo. É porque Deus não vai mudar uma lei e uma regra por causa de um filho. Ele quer mudar um filho por causa da regra. Deus, ele nunca vai quebrar uma regra. Deus nunca vai quebrar os paradigmas da palavra de Deus para poder se adequar a mim e a você. Não é que ele prefere te perder, mas ele prefere que a lei seja cumprida do que ele descumprir a lei para poder fazer a vontade do filho. Então quando o filho fala assim: vou embora daqui, por quê? Porque a minha vitória não chega, porque a minha família não vem, porque a porta não se abre, a cura não chega e eu estou cansado disso, eu vou embora. Você vai embora? Tá bom. E isso, irmãos, às vezes dói na gente, porque a gente fica às vezes choramingando, né, perto de Deus, e a gente fica com aquele sentimento de mimado. Ah, eu vou embora, eu vou desistir. Se Deus não usar um vaso para falar comigo hoje, eu nunca mais volto. Fala, é? Então tá bom. Aí você vem para o culto, começa o culto, você chora, você adora, você busca, Deus não levanta um profeta, Deus não usa ninguém, nem uma criança, e você vai embora do mesmo jeito. Segunda coisa, irmãos, que nós aprendemos na relação de Deus conosco é sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe, pastor? Existe. E Deus nos dá liberdade de fazer as nossas escolhas, a menos que seja dentro e enquadrado na palavra de Deus. Se for fora disso, irmãos, Deus, ele tira as suas mãos e deixa até onde você vai parar nessa situação. Terceira coisa, irmãos, que nós aprendemos na relação
de Deus conosco, na relação do pai com o filho, está no verso 16. Eu quero que você leia para mim. Verso 16, toda a igreja. Verso 16, 1, 2, 3. E ninguém lhe dava. Irmãos, o que é vergonhoso aqui é saber que o filho tinha tudo enquanto estava debaixo do teto do pai. Tudo. Tudo. Tinha tudo, irmãos. Tudo que você imaginar, aquele filho tinha nas suas mãos. Só que agora ele está longe do pai. E ele está começando a ter desejos de coisas simples que na mesa do pai ele tinha todos os dias. A terceira coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui é que aquilo que nós temos necessidade, não aquilo que nós precisamos, porque às vezes o que a gente precisa não é o que a gente necessita de fato. Às vezes a gente precisa de um carro, só que Deus está falando, você necessita de força para continuar caminhando. Eu preciso de uma porta aberta, Senhor. Não, você precisa de força para continuar me adorando. Então, irmão, nessa relação, Deus sabe o que Ele tem o melhor para nós. Ou seja, aquilo que nós queremos, desejamos e almejamos, o Pai tem, irmãos, de sobra. E quanta gente, irmãos, comendo migalha nas mesas dessa vida, sabendo muito bem que a Bíblia diz que Deus tem para nos dar na mesa dele. Quanta gente buscando felicidade em coisas que é supérflua, né? Que passa rapidamente, que é oca, que é vazia, que nas palavras de Salomão nós conhecemos como vaidade, que é aquilo que é oco, aquilo que é vazio. Quantas pessoas buscando felicidade em fonte errada, e sabendo à luz da palavra de Deus que Deus tem essa verdadeira felicidade, Deus tem essa verdadeira alegria para nos dar, e nós ficamos buscando felicidade e alegria em coisas, pessoas e lugares. E aqui foi o maior erro deste homem, desse menino, desse jovem. Foi buscar, aliás, foi desejar coisas longe da presença do pai. O pai estava longe, não tinha nem condições de poder ajudá-lo. Só que Deus está dizendo para nós nessa noite, o que você tem buscado de felicidade, para preencher a sua alma e o seu coração, Deus está dizendo que Ele tem para você. Ele tem coisa nova, Ele tem coisas maiores. Será que você recebe para você nessa noite, para sua casa e para sua família? Deus tem coisas grandes para você, para fazer na sua vida, mas é necessário você permanecer no pé dEle, permanecer no altar dEle, permanecer na presença dEle, porque é Ele que vai te dar a alegria e a felicidade que você precisa para a glória dele. Terceira coisa, tudo que o Pai, tudo que nós precisamos, o Pai, tudo que nós precisamos, o Pai tem para nos dar. Verso de número 20, eu quero que você leia para mim. Verso de número 20 do capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, verso 20, toda a igreja, 1, 2, 3. Perceba, irmãos, levantando-se foi para onde? Foi para onde? Para o seu pai. Irmãos, isso aqui é um segredo da vida, sobre reinício, sobre recomeçar. Nós que somos cristãos, a todo instante, temos que recomeçar alguma coisa. A todo instante, irmãos. Nós vivemos em bombardeios frequentes. Nós vivemos em fracassos constantemente. Sempre alguma coisa dá errado na nossa vida. Toda semana alguma coisa dá errado na minha e na sua vida. Toda semana. Às vezes é uma campanha que você começa e não termina. Às vezes é um carro que quebra. Às vezes é a fatura do cartão que estoura e você não tem controle. Às vezes é o alimento que acaba antes da hora. Às vezes é o desemprego que bate na sua porta. Às vezes é a crise no seu casamento.
Às vezes é uma crise conjugal, financeira, profissional dentro da empresa. Então, irmãos, todas as semanas, não tem uma semana, irmãos, que a gente possa olhar assim e falar: essa semana foi perfeita, essa semana deu tudo certo. Se você receber um milagre na segunda, o diabo te tenta para você receber uma grande prova na terça-feira. Se você receber um milagre na terça-feira, na quarta-feira, sempre vai acontecer alguma coisa para dar errado na sua vida. Não é sempre assim, irmão? Sim ou não? É sempre, irmão. Isso é constantemente. Só que o maior segredo, irmãos, desse jovem, e que Deus está nos ensinando nessa noite, é a fonte aonde nós vamos recomeçar aquilo que deu errado na nossa vida. Porque às vezes nós vamos em uma fonte errada. Às vezes nós procuramos uma fonte incorreta. Às vezes, ou com muita frequência, nós fracassamos em algum momento da nossa vida e buscamos recomeçar aquilo que deu errado em fontes erradas. Só que aquele jovem, ele se levantou, irmãos, e se levantou para receber uma grande vitória. Porque ele se levantou para recomeçar na fonte correta. Ele se levantou aquele dia para recomeçar, para reiniciar, para viver uma restauração, um renovo da parte do seu pai na fonte certa. E é isso que Deus está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite. Se alguma coisa deu errado na sua vida a semana passada, Deus está sendo bem claro para você: recomece na fonte certa, no lugar certo, no altar certo, porque você vai sair vitorioso e vitoriosa para a glória de Deus. Deus está dizendo para mim nessa noite: Ele sabe que tudo tem tendência a dar errado. Ele sabe que tudo tem uma tendência a se quebrar. Ele sabe que tudo tem uma tendência a sair do seu controle, a sair do seu comando. Mas Ele está dizendo nessa noite: comece na fonte certa, recomece na fonte certa, no altar certo, porque você vai ter vitórias para contar e vai ter testemunhos para poder dar diante dos homens e diante do altar do Senhor. Se não deu certo, irmãos, na semana passada, não tem problema. Nós vamos recomeçar e recomeçar na fonte certa para a glória de Deus. Você pode olhar para quem está do seu lado carinhosamente e dizer assim, ó: recomece na fonte certa. Diga para ele assim, ó: recomece na fonte certa, pastor João. Recomece na fonte certa, diácono do Terval. Recomece na fonte certa, diácono Alex. Mas por favor, venha para o altar do Senhor, porque é na fonte de Deus que nós vamos ter sucesso, vitória e êxito naquilo que nós desejamos. Se deu errado, vem para a fonte. Se quebrou, vem para a fonte. Fugiu da sua mão, vem para a fonte, porque na fonte nós recebemos água e temos a nossa sede saciada para a glória de Deus. Por que a humanidade, irmãos, não consegue se levantar dos seus fracassos e problemas? Por que recomeça na fonte errada? Eu acho interessante um texto que Jeremias escreve no Antigo Testamento, que Deus usa Jeremias para repreender o povo e falar assim, ó: esse povo pecou contra mim. Por quê, Senhor? Porque a mim me deixou o manancial de fonte de águas vivas, para poder buscar água na onde? Em cisternas rotas, que não segura água. Em outras palavras, irmãos, o povo trocou uma água cristalina, uma água pura, uma água limpa, por uma água barrenta. E Deus está dizendo nessa noite: você quer recomeçar alguma coisa na sua vida? Volte para a fonte, recomece, se levante, sacode a poeira, porque Deus tem coisas grandes e coisas extraordinárias para fazer na minha, na sua vida. Quarta coisa, eu tenho que reiniciar os meus processos na fonte certa. Quinta coisa, irmão, está no verso 22. Quinta coisa está no verso 22. Eu quero que você leia para mim.
Lucas capítulo 15, verso de número 22. O que está escrito aí, igreja? 1, 2, 3. Olha só, irmãos, verso 22, a quinta coisa que nós aprendemos na relação nossa com Deus, pai e filho, filho e pai, é que o pai, ele nunca vai se lembrar dos seus pecados. O pai nunca vai se lembrar dos seus fracassos no passado. O pai nunca vai lançar em seu rosto aquilo que você cometeu no passado. Deus, ele é Deus de futuro. Porque ele te prepara no presente para viver coisas grandes na onde? No futuro. E do meu passado, pastor, ele nem se lembra. Ele joga para trás das costas dele. Como diz o profeta Miqueias, Deus lança os nossos pecados e as nossas iniquidades na onde? No mar, nas profundezas do oceano. E eu estava estudando, irmãos, isso aqui. O oceano mais profundo do mundo está na região da Austrália. Tem mais de 10 quilômetros de profundidade. E você sabe aonde é que Deus lança os nossos pecados e as nossas falhas? Nas profundezas do mar. E eu fiquei imaginando, a mais de 10 quilômetros de profundidade, o diabo não pode mais pecar os seus pecados e os meus pecados, porque Deus já esqueceu, e Deus quer fazer com que eu e você viva coisas novas, coisas grandes e coisas extraordinárias. Quinta e última coisa, irmãos, o pai não se lembra, não se preocupa com o nosso pecado. E eu provo para você dentro do texto. Perceba uma coisa interessante, só me acompanhe, não precisa ler não. Verso 20, olha só o que diz. Me acompanha aí na sua Bíblia. Capítulo 15, verso 20, olha só. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Ele ficou questionando, e aí, filho, deu errado? E aí, filho, fracassou? E aí, filho, deixou cair tudo que eu te dei nas suas mãos? E aí, filho, perdeu tudo que eu te entreguei? E aí, filho, pecou novamente? E aí, filho, fracassou novamente? Não foi isso. Quando o pai viu ele de longe, ele correu, abraçou e o beijou. Verso de número 22. Eu vou te provar que Deus não te lembra do seu passado, irmãos. Porque tem pessoas que ficam aqui, ó, na mente, sendo acusada por coisas que cometeram no passado. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para mim, para dizer para você, que Ele não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Se você tem se lembrado com frequência dos passados, do seu passado, dos pecados que você cometeu lá no passado, irmão, isso é coisa do adversário. Deus quer fazer coisa nova, coisa grande na sua vida. E eu vou te provar que Deus não se lembra do seu passado. Verso 22. Leia para mim, por favor. 1, 2, 3, a igreja. Mas o pai disse aos seus empregados: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na sua mão. Pela segunda vez, irmãos, é o segundo contato do versículo que nós temos. Foi um contato direto do pai com o filho. Primeira coisa que o pai fez, abraçou e beijou. Segunda coisa que o pai fez, irmãos, ele não quis saber de nada. Ele disse aos seus empregados rapidamente: trazei depressa. Olha só, irmãos, a sabedoria do nosso Pai divino. Ele não manda esperar, não, espera até amanhã para ver se ele vai ficar aqui mesmo. Se ele cometeu um erro, mas ele está dizendo que se arrependeu, para ver se ele vai permanecer na minha casa. O pai falou assim, ó: trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel no seu dedo e ponde-lhe também uma sandália nos seus pés. Eu vou te provar que Deus não te lembra do seu passado. Verso de número 23, leia para mim, igreja. 1, 2, 3, a igreja. Mais uma vez, toda a igreja. 1, 2, 3. Traz.
É um monte de tradução, meu Deus do céu. Vou ler para vocês, verso 23. Trazei o bezerro cevado. Essa palavra cevado aqui, irmão, quer dizer engordado, alimentado. Perceba que o pai não fala assim, ó, traz um bezerro qualquer aí que vocês tiverem. Não, o pai está falando assim, ó, traz o bezerro que eu já estava engordando para esta finalidade, só esperando o meu filho voltar. Mais uma vez, irmãos, eu estou te provando que Deus não lança em seu rosto o seu passado. Ele não se lembra dos seus pecados passados. Ele quer saber daqui para frente, o que você vai ser daqui para frente. Mais uma vez eu te provo, o verso de número 24, toda a igreja. 1, 2, 3. Perceba, irmãos, o pai abraçou e beijou, trouxe vestes, anel e sandália. Quando a gente pensava assim, agora o pai vai puxar a orelha. Não, mata o bezerro e por último, vamos fazer uma festa. Mas por que ele estava perdido? Não tem problema, eu não quero saber do passado dele, eu quero saber daqui para frente. Você levanta as suas mãos, o que eu vou profetizar para a sua vida nessa noite. A partir de hoje você vai saber o seu verdadeiro direito como filho perante esse Pai Celestial. Você nunca mais vai ter vontade de parar. Quando você cair ou tropeçar, você vai voltar direto para a fonte, direto para a água verdadeira e falar: Pai, pequei contra ti, contra os céus, e eu quero recomeçar a minha vida, a minha história, o meu ministério, porque só o Senhor tem coisas grandes para fazer na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você tem que saber o direito de filho que você tem, irmãos. Senão o diabo vai cirandar na sua vida e vai fazer aquilo que ele bem entender na sua vida, na sua casa, no meio da sua família e no seu ministério. Mas Deus te trouxe aqui para falar que você é um filho amado, que você é uma filha amada e você pode contar com Ele em todos os momentos da sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Jesus por essa palavra? Bate palma e dá glória. Glória a Deus, bate palma e glorifica. Isso. Só quem é filho bate palma.